Não. Vamos pra história de interior de sítio, assim, tem tanta história, tanto folclore, né? Cara, tem. Minha Minha mãe morou no aqui, sítio, meus avós são do sítio lá de Pereiras, e minha mãe ouvia cavalo. Não sei se eu já contei isso, mas ela ouvia cavalo ao redor da casa. Isso começou quando ela era criança, lá na casinha do sítio. Né? Então era uma casinha pequena, ela ouvia em volta, acordava o meu avô. Meu avô, não sei se ouvia também. Talvez sim, porque ela falou que ele parava assim, pegava. Eles tinham arma, né? Era naquela normal, época. né? Pegava espingarda, dava a volta ali. Porque eles não tinham cavalo na criação, né? Não tinha assim. Dava a volta e tinha cerca em volta, né? Ninguém escutou nada, não tinha nada, voltava. E vira e mexe, ela escutava. Ela falava, Ana, passava tão perto que ele raspava o corpo, assim, onde eu tava dormindo ali na caminha, tá? A parede, ela escutava ele raspar o corpo e toc, 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 andando em volta da casa. Andando em volta da casa. Raspava o corpo na parede da casa. De tão não perto, nela. Não nela. Tá. De tão perto que ele dava volta na casa. Aí ela escutou isso também na casa da avó dela. Uma outra vez ela já era maiorzinha, na casa da avó a mesma coisa, mas ainda casa de sítio. Só que ela foi trabalhar na fazenda grande, dormia no quarto chamado Quarto das Virgens, que era um quarto que não tem janelas, né? Não tem por onde escapar. Quartinho pequeno, e ali ela escutou também. Escutava, eu falava, mas mãe, como que você vai escutar ele dar volta na casa? Se é uma fazenda enorme. Será que ele tá dando volta em você ou no quarto? Eu não sei, mas ela escutou ali na fazenda. Depois ainda escutou na casa da cidade. Quando ela saiu da fazenda, foi trabalhar lá numa casa no meio da cidade. Ainda escutou por mais uma ou duas vezes nessa casa aí, na cidade, esse cavalo andando ao redor da casa. Nossa. E não se sabe o que é. Era uma proteção? Não era fato, é que ela ouvia. Eu acho legal, assim, esse link do interior, por exemplo, o fantasma era um cavalo fantasmagórico, algo sobrenatural, quer dizer, e é tão assim, ela ouvia, quer dizer, o celular, a luz elétrica meio que matou isso, né? Tem a história que vocês conhecem de cor, que é super famosa, que foi em Valença do Piauí, século passado, retrasado, na verdade. Tinha uma moça chamada Priscilina. Ela não conseguia dormir, ficava de madrugada na rua. E tinha duas igrejas, Nossa Senhora do Ó e Benedito, São Benedito. Ela ficava perto dessas duas igrejas ali, descabelada de aquelas camisolonas. E ela começou a escutar uma reza. Começou a ouvir uma oração. Ela olhou para o lado esquerdo e viu, ela era uma escrava, a Priscilina, não podemos esquecer. Ela viu uma procissão, a procissão dos mortos, que vocês estão bem familiarizados. Tem várias histórias sobre a procissão dos mortos, de pessoas que cruzaram, não pode cruzar a procissão dos mortos, senão te dá uma zica. Pode nem olhar, né? E ela descreveu, na época, existe tudo isso registrado lá em Valência do Piauí, pessoas de roupa branca, olhos brancos, marchando com velas e super sinistro, com um véu no rosto. Vai piscar a luz, daqui a pouco vai cair alguma coisa. As duas tá prevendo. E aí ela ficou tremendo e começou a rezar também. E aí a última pessoa da fila era uma mulher que não estava de branco. Ela estava de preto e era super magra e feia. Essa mulher pegou assim e falou, segura aqui, amanhã você me devolve. E deu para ela uma vela. Ela pegou, assustada. A procissão foi indo até a igreja de São Benedito. Quando ela olhou a vela, era um fêmur. Era um osso, né? Um osso, um fêmur. Ela largou assustada, mas ela falou, não posso. Pegou, amanheceu, ela foi falar com o padre. Até o nome desse padre é registrado. Tem tudo certinho. Ela foi falar com esse padre, o padre falou assim, amanhã você vai morrer. Essa noite você vai participar você vai seguir a procissão, você vai morrer. Ela começou a chorar. Simples. Falou, como assim? Tava lá nele. Não, tem um jeito. Você tem que devolver a vela, esse osso, para ela. Só que tem que ser uma Maria Virgem. Como assim? É uma Maria Virgem só que pode devolver. Eles pegaram uma menininha, jovem, criança na verdade, virgem, e levaram para ficar do lado dela no mesmo horário de madrugada. Cidade inteira não podia sair de casa nessa hora. Véuzinho, a menininha ficou segurando o osso. E sim, a procissão passou novamente. E aí a última mulher veio em direção a ela, ela devolveu, a menininha devolveu para ela, e aí a mulher falou para ela, falou assim, você teve sorte, mas você deve ter aprendido que a noite é para os vivos dormirem e para os mortos pagarem as suas penas.
Então, essa é a história básica da procissão dos mortos, que é vista em todo lugar hoje em dia. Tem muito. Você vê em Minas, você recebe relatos, eu conto você também sobre isso, das procissões, que é coisa do interior, né? Coisa de sítio. Muito legal. Sim. Nunca vi. Ainda bem. Eu só vi de vivo. Eu só vi de vivo até hoje, mas... O que é isso? Porque a quaresma, ela é os 40 dias em que os demônios estão na Terra. Por quê, né? Acredita-se nisso. Porque foi o tempo em que os demônios vieram para tentar Jesus Cristo, né? No Quando deserto. ele no deserto. 40 Então dias. é o tempo. Então a quaresma começa ali depois do carnaval, na quarta de cinzas, e vai até, se eu não me engano, acho que até a paixão, né? Sexta-feira. É até a sexta-feira, que eles falam sexta-feira santa, que é a sexta-feira que Jesus morre na cruz. Então falam que durante esses 40 dias os demônios têm permissão, conseguem vir à Terra para tentar as pessoas, porque foi os 40 dias que tentou Jesus, né? E é nesse momento que muita gente faz trabalho espiritual, é nesse momento que muita gente vê coisa. A procissão das almas, eu chamava de procissão das almas, né? Minha avó falava. Minha avó usava muito isso pra gente dormir. Ó, vai dar meia-noite, a procissão das almas vai passar. Minha avó falava, a procissão das armas. A procissão das armas vai passar. E se você ficar acordado e se ouvir ou olhar, ela vai levar você. Aí a gente morria de medo e ia dormir. A quaresma inteira no sítio, cobre rádio, cobre espelho. Por que cobre espelho? Cobre santo também, Cobre né? santo A minha na avó igreja cobria. com pano roxo. Minha avó cobriu o santo. E era assim, ó, não pode dançar, não pode cantar, tem que estar em oração, não podia, acho que era sexta-feira santa, não podia lavar roupa, não podia Não pode comer carne, não pode sair E as pra apresentações- festa. Porque no carnaval eu ganhava umas máscaras de monstro, assim. Meu pai comprava umas de borracha. Minhas madrinhas falavam assim: não pode usar máscara que vai colar no rosto. Eu ficava, Nossa. caraca, eu quero que cole. Porque eram umas máscaras de demônio. Eu pensava indo na escola com aquilo. Eu falava, Ficando pra primeiro sempre. moleque com essa cara de Não vai demônio. conseguir tirar, né? Aí foi por isso que eu fiquei assim. Tipo Aí máscara. a máscara que não Isso é uma saiu, máscara, aí colou. tira assim, né? Outra pessoa. Uma lenda que eu gosto muito de Sexta-feira Santa é a lenda que é muito conhecida, tem música e tudo, que é de São Carlos, no interior de São Paulo. Eu comecei meu mestrado lá, e aí isso que eu não fiz, eu fiz 3 meses de mestrado só, parei, mas eu ia sempre pra lá, e a lenda de lá é da menina que dançou com o diabo. Que é uma das... tem música e é famosa, e falam que a sepultura da menina que dançou com o diabo tá lá no cemitério de São Carlos, que a história é essa, né? A menina queria sair na Sexta-feira Santa à noite pra ir pra uma festa, e os pais não vai sair na Sexta-feira Santa à noite. Porque hoje não pode comemorar, não pode ficar feliz, não pode comer carne, tem que se resguardar. Hoje é dia que Jesus morreu. É um dia de luto. Vigília, né? É uma vigília, oração, quieta em casa. Nada de fogo. E a menina, eu vou pra festa. Eu vou. Se arrumou, botou decote, afrontou e foi pra uma festa. Chega na festa, ela tá lá e tal, a galera tá se divertindo e tal. Eu sempre me pergunto por que o diabo escolheu só ela, né? Talvez porque ela era religiosa. Outras pessoas tinham na festa. E diz que entra um homem bonito nessa festa, de chapéu, né? Muito bem vestido, assim, né? E ela, tipo, bonito esse cara e tal. Nunca viram na cidade. E aí ele... tudo bom, tira ela pra dançar, conversa e tal, que não sei o quê. E aí eles dançam e tal, aí ela fala, tira o chapéu, né? Pra gente ficar mais de boa. Aí ele fala, tá bom. E aí dizem que no que ele tira o chapéu, aí tá um chifrão. E aí já mostra um rabo. E aí nessa hora já... Quem mostrou o rabo? Ele tirou o chifrão. Ele já mostrou aí o rabo. Uma letra de funk, né? Tira o chifre e mostra o rabo. E aí era um rabo de bicho, aí as patas de bode, e aí sobe aquele fumacê assim, porque um cheiro de enxofre e tal. E aí todo mundo viu isso, né? Todo mundo viu ele se transformando em demônio, e na hora que some o fumacê, ele já não tá mais ali, e ela tá morta no chão. Ai, morreu. Hein? E morreu, e aí é uma lenda que se conta da menina que dançou com o diabo. E é de São Carlos, no interior de São Paulo. E eu fui procurar no cemitério. Eu me lembro que uma vez eu falei com o sepultador lá, com o coveiro, eu falei, cadê a sepultura da menina que dançou com o diabo? Ele falou, essa é lenda.
Isso é uma lenda. Não tem, né? Aí eu, então tá bom, então. Mas o pessoal jura que tem, Que tá lá. que tá lá. Muita E é lenda, muito você vê que é conhecida, né? Botar a pessoa pra botar na Então, rédea, né? minha avó conta também de mas isso, tinha coisa que minha avó contava que eu também achava que era nessa base da lenda, não sei o quê. Só que tinha coisa que ela contava que ela falava, fulano lá do sítio tal, não sei, ela dava nomes. Eu não vou lembrar agora aqui, mas esse ela dava nomes. Que o cara era viciado em baralho. Saía, jogava, perdia dinheiro, aquelas coisas, né? Bebia e tal. Mas o principal ali era jogo. E a mulher dele falava, não vai jogar hoje. Eu não lembro se também era alguma data desse tipo, sabe? De Sexta-feira Santa. Eu sei que ele insistiu em sair. Eu falei, eu vou jogar sim. Ela falou, mas você vai perder dinheiro de novo. Ele falou, hoje eu vou sair, vou jogar. E se eu perder, eu quero ver o diabo. Falou. Aí ele foi. Então, pediu, né? Saiu, jogou, perdeu. Voltando pra casa, por meio do pasto, passava a cerca, assim, por baixo, pra cortar caminho. No que ele baixou numa cerca e foi levantar, um bode parado na frente dele, olho vermelho. Você não queria me ver? Falou pra ele. Aí ele desmaiou ali mesmo, levantou. Quando acordou, já tava amanhecendo, chegou em casa. Se converteu. Não, contou pra ela o que aconteceu, né? Depois conseguiu falar. E ela, no mínimo, falando, tá vendo? Mas aí nunca mais saiu à noite, nunca mais jogou. Mas no fim aí deu certo, né? A aparição E coitado do bode também, ele contou né? que viu o bode e falou isso, você não queria me ver? E foi isso, É o bastou. Black, como é que chama? Black Phillip. Black Phillip. Eu sei de uma de Quaresma que numa região ali do sítio, o cara falava assim, ó, todo mundo pode pegar essa picada de mato e ir pro outro sítio, tranquilo, mas na Quaresma tem que levar uma faca. Vixe. E aí um cara da cidade, ele foi, e ele tava ali com a turma dele, ele precisou ir. E ele tinha até uma lanterna, não ia usar lampião, ele ia usar uma lanterna. Ele falou, tô indo pra lá, pra cruzar ali pra encontrar o resto do pessoal. Falaram assim, leva uma faca. Por quê? Por causa da moça do lampião. Ele não entendeu nada, aí uma mais velhinha lá falou assim, falou, não interessa se você levar lanterna, se você levar lampião, se você levar tocha. Na Quaresma, quem entra naquela picada vai apagar a luz vai apagar. A luz da lanterninha. Uhum. E não se preocupa que a moça do lampião vai aparecer para te ajudar. Ela não vai falar com você, ela só vai passar pertinho de você com o lampião e você segue o caminho. Chegou no final do caminho, você tem que dar a paga dela, o pagamento. Você faz um corte na sua mão e pinga o sangue na boca dela. Querida. Por isso você tem que levar a faca. Acho melhor não ir. Aí, essa é uma lenda que corre na questão da Quaresma também nessa região, que é interior de Minas também. Ah, mas é bom, se bem que o sangue, ele vai dar o sangue, acho que vale, né? Ah, tem que passar lá, mas pra onde vai esse mas sangue? Eu não né? ia querer nem ver a menina, né? É muito assustador, né? Sei lá, é bizarro. Eu vi também na Quaresma, isso ocorreu que família, pai, mãe e filha tinha um poço em casa e na Quaresma, começou a Quaresma, o poço secou. E aí, secou bem quando a mulher estava tirando a água lá, ela percebeu que não tinha mais e o marido não estava em casa, nem o filho, e ela começou a escutar uma voz vinda do poço. Só que a mulher jura que era uma voz de um anjo. E essa voz falou um negócio muito bom para ela. Um negócio muito... Deu um conselho para ela da vida dela de uma coisa que ela estava na dúvida há muito tempo. Que ajudou uma decisão dela. E aí ela ficou feliz, tomou essa decisão. Quando o marido chegou à noite em casa, ela contou pro marido. O marido falou, mentira, secou o poço lá, vai voltar água, nós vamos procurar furar mais de repente ali, não se preocupa. Tomara que não tenha perdido o veio de água, não sei o quê. Mas isso é besteira. Passaram-se uns dias, o marido falou, mulher, é verdade mesmo. Porque eu tava lá, passei perto do poço, escutei a voz do anjo e ele me falou um negócio lá da roça que eu falei lá pro patrão e deu certo. Deu certo, resolveu o problema que eu tava passando ali de divisão ali da área para cortar e não sei o que, a voz do anjo me ajudou. Agora eu não sei, eu fui lá de novo, não escutei nada. E a mulher falou, eu também não escutei mais nada. Só que eles tinham um filho. E um dia essa mulher tava lavando louça, ela olhou e viu o menininho sentado na beira do poço. Ela largou tudo, correu lá, catou o filho falou, o anjo me chamou para pular dentro do poço. Não é anjo não. Aí o padre mandou cobrir o poço
rezou em cima e acabou, nunca mais aconteceu nada. Isso dentro da quaresma. Mas é engraçado que é como se fosse não um anjo, mas também não é um demônio. O mas diabo te conta 10 verdades para que você acredite em uma mentira. Isso, exato, sabe? porque a chave ia ser essa, o filho, né? Então vamos agradar os adultos para ninguém Trazer se na assustar. confiança, Queria. A minha avó. Essa não é uma história tão assustadora, mas ela falou que um dia meu tio foi caçar na quaresma. E aí um tatu abriu os braços e falou com ele. Tem um monte de história de O avião chegou. Tatu é bom. O tatu abriu os braços e falou igual gente, assim, com ele. E aí ele correu Tem e falou: vários relatos de bicho falando. A gente dá risada, mas a gente vê um bicho falando boa noite. Sabe assim, mano. falando igual pessoa, né? Tem um meme na internet, né? Que a gente fala assim: eu queria muito que meu gato falasse. Aí um cara se esconde atrás, assim, a mãe dele tá com roupão, assim, e o gato aqui, aí ele fala: mamãe, a mulher. E chispa o gato, assim, porque a gente acha bonitinho, mas se o tatu falar, o gato falar, pelo amor de Deus, não. Tem história de porco falando. De bicho que fala. Outra coisa de sítio, que é o desaparecimento de crianças sem explicação. E as histórias, né? Porque tem a história da bruxa que pega a criança e mostra a primeira cena, é uma criança sumindo ali do nada. E tem essas coisas que acontecem também, vários relatos, e aí atribuem ou a bruxa, ou curupira, que minha avó falava, ou ao saci, que também ele leva a criança. Então, tem uma história que a família... a família trabalhava ali, né, na roça e tinha um bebezinho. E para não deixar, para não levar o bebê junto, como era perto, deixava o bebê dormindo na rede. Trancava tudo, deixava tudo fechadinho ali, se chorasse, escutava, uma coisa assim, para voltar. Só que quando eles voltavam para casa, a criança tava enrolada na rede, a rede tinha dado nó e embaixo da cama. A criança colocada embaixo da cama, um nó na rede. Eles voltavam, muito trabalho para desfazer aquele nó. E a criança não estava reclamando, não estava... Não. Eu queria perguntar, a criança estava viva? Então, estava. Isso aconteceu 3 ou 5 vezes, se não me engano. Eu falei, imagina, na primeira eu já não deixava mais essa criança Imagina, sozinha. vamos deixar hoje, ninguém vai enrolar. Aí, deixaram ir de novo, tudo trancado. Não é? Como que alguém entraria lá? Sempre embaixo da cama. E aí eles falavam, era o Saci que fazia isso. Mas, então, o que fazia isso? E tava querendo o quê? Não raptava? Era uma espécie de... Eu lembrei... A minha avó falava que tinha um milharal lá na fazenda que ela nasceu. Isso aí eu acho muito ridículo, porque assim, não é verdade, mas a minha avó acreditava e o povo da cidade acreditava também. Que o pessoal ia trabalhar lá no milharal e levava as mulheres da cidade, porque de quando em quando você ouvia um choro de bebê naquele milharal. Imagina, só isso aí já dá um cagaço. Você vai, a criancinha chorando. E se a mulher lactasse, todas que estavam lá, elas não eram mais virgens. Então dava pra você saber quem... Então o pai pegava a menina, vamos lá. Era tipo um teste de virgindade? E se a mulher desmaiasse, é porque ela tava grávida no comecinho. Porque lógico que depois dá pra você saber pela barriga. Mas se a mulher desmaiasse quando ouvisse o choro, essa aqui tá grávida, ela tá escondendo de alguém. Então era... Sempre tem essa estrutura de domínio, né? E porque eu falava pra minha avó, não dá pra acreditar nisso, né? Mas ela, não, é verdade sim, levava no milharal. Era tipo um costume, pequena, né? E aí a gente escutava chorinho de criança, se saía leite do peito é porque a mulher não era mais virgem. Nossa. Engraçado isso, né? Interessante assim como as pessoas do interior acabam construindo uma mitologia própria, né? Eu lembrei de uma história bizarra agora que você contou, que também é de quaresma. Nossa, a gente vai desenterrando, né? Que minha avó contava que uma vez na missa da Sexta-feira Santa, na verdade eu lembrei não é por causa da quaresma, é por causa de bebê. Na missa, se eu não me engano, acho que era da Sexta-feira Santa, mas era uma missa que acontecia na quaresma. Uma mulher roubou a hóstia. Sabe, a hóstia na hora da Eucaristia, vai dando a hóstia para as pessoas. E naquela época era costume dar na boca, mas se você quisesse, você pode pegar na mão também. Acho que tem dois que você pode. Tem dois modos, né, de você receber a hóstia, um na boca e outro na mão. Isso. E aí essa mulher, uma senhora já, não queria receber na boca, recebeu na mão. E aí o padre já entende, quando você dá a mão é porque você quer receber aqui. E ela encobre e sai andando meio que rápido. Até o padre, segurar, né? Porque falam que quem rouba a hóstia é porque vai fazer ritual
coisa ruim, né? Não vai usar porque a hóstia para os católicos é o próprio Cristo, né? Consagrado. Ela não é um pão, ela não é um trigo, ela consagrada, É o corpo. ela é o corpo, ela é Jesus, né? Então é o máximo da missa. E aí essa mulher sai meio andandinho rápido, vai passando em todo mundo, o padre não tem tempo, segura, e ela consegue ir embora. E ela vai pra casa, né, dela, que era uma zona meio rural lá em Avaré. E a casa dela era uma casa que tinha um quintalzão na frente, um portão e a casa no fundo, tipo uma edícula, assim, né? E aí diz que o padre foi, mesmo com a batina, né? Os ministros foram pra casa dessa mulher, sabiam quem era ela, foram meio que seguindo e tal, e ficaram lá, ô, fulano, e ela se trancou em casa. E ninguém entrava, ninguém, tipo, ficaram chamando. O padre tentou chamar a polícia não veio. Muita coisa, né? Não, foi um negócio. E aí, eu me lembro porque a minha avó falava a casa da dona... não vou falar o nome da mulher, mas é que é um nome muito... Era a Dona Rosinha, mora lá, a Dona Rosinha que roubou a hóstia. E eu nem sei se é viva ainda. E aí ela falou que deu um fundúrcio, deu um bafafá, e minha avó tava nessa missa, viu tudo e voltou pra casa. E falou, nossa, o que será que deu? E disse que minha avó ficou de campana à noite olhando a Dona Rosinha, porque não saía da... Uma hora essa Dona Rosinha tinha que sair pra comprar um leite, pra comprar alguma coisa. E disse que a Dona Rosinha sai, né? E aí a minha avó disse que viu nitidamente da casa dela, ela pegando a hóstia e fazendo assim no quintal, ó. Ixi, No... Ai, Esfarelando no quintal. era e alguma tal. coisa mesmo. Aí descobriram que ela enterrava feto lá. Ela fazia Pesado. aborto clandestino Pesado. e enterrava lá. E aí, como essas crianças ela não tinha batizado, aí quando ela foi levada pra delegacia, não chegou a ser presa, ela falava, eu não aguento mais o choro das crianças. Ele precisa ser batizado. E aí era hóstia. Meu Deus. E era em quaresma. E essa história eu ouço. Quando minha avó contava, e assim. A minha avó hoje em dia não quer mais saber de nada disso. Ela Nossa, agora. adoraria Ela não tinha conversar, religião. deve ser demais. Mas quando ela não tinha religião, que ela ia na missa de vez em quando, ela contava de tudo, de demônio, de tudo. Hoje em dia ela fala assim. Ela fala pra mim, eu falo, avó, lembra daquela história do fantasma? Ela, não fale, menino. Ela fala, não fale, menino. Porque agora é tudo diabo, Era uma né? enciclopédia, não trancou. Não fale, menino, não minha fale. avó relatava muito o choro de criança num certo lugar lá, e ela falava, são as almas dos bebês que estão no limbo, tá? Que não Não foi batizado. não foi batizado, nem lá nem cá. Meu irmão ouviu isso na cidade. Só que era um bairro que ainda estava se iniciando, e o amigo dele morava ali numa casa onde atrás era tudo terreno, assim, não tinha quase casa ali, então conhecia um ou outro que estava morando ali. E meu irmão brincando lá, começou a escutar o choro de um bebê, o choro. E meu irmão já estava se incomodando com aquilo e perguntou para o amigo dele, falou, que essa criança que não para de chorar? Ele falou, não, isso daí é sempre assim. Você vai ver, vai dar tal horário e vai parar. Tipo, todo dia, tal horário, você escuta o choro. E não tem ninguém, a gente já perguntou, ninguém tem criança pequena aqui dos vizinhos. E realmente deu horário, aquilo lá parou e ele já estava assim acostumado. Então, tinha horário marcado e era o choro de uma Engraçado que isso é uma criança. necessidade de batizar, né? Como se fosse assim. Então, É um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Você tem que ser batizado, senão vai acontecer isso. Porque é extrema unção, a unção dos enfermos. É a São última, diferentes, né? Enfermos é quando tá doente e extrema é quando já morreu. Não, a extrema-unção acho que se recebe antes de morrer. Não, antes de morrer também, mas é quando não tem mais solução. Não tem mais jeito isso. Porque eu sei disso assim, meio que na carne, que eu tinha. A minha mãe tava, quando eu tava no hospital, veio um padre e falou: eu vou dar unção dos enfermos. Eu falei, não, ela não vai morrer. Ele, é unção dos enfermos. E não é extrema-unção. Aí eu falei, não Sim, sabia sim, que sim, tinha- sim. Mas a extrema-unção se divide em duas. E aí em São José dos Cordeiros, na Paraíba, o padre da cidade dizia, todo mundo na verdade dizia que você tinha que dar a extrema-unção ou a unção dos enfermos para quem ia falecer. Era obrigatório. Do contrário, o Papa Figo comeria o corpo da pessoa no cemitério. E aí ninguém acreditava. Até que, se alguém de São José dos Cordeiros estiver presente no chat e puder depois confirmar, mas é isso. Eles dizem que, por um bom tempo, fulano, o padre não rezou, não quis que rezasse. Aí dizia que achava os pedaços espalhados no cemitério e falava, é o Papa Figo. Papa Figo é um personagem muito incrível da nossa
mitologia. E pouco né, brasileira, explorado, pouco né? Não explorado, falam muito não. do Papa Figo, E assim, né? mas você falou dessa história da igreja, eu lembrei de uma história que o cara que aconteceu com ele me contou, e ela não é de terror, mas eu gostaria de contar aqui, que é a melhor história de missa que eu já vi na vida, meu amigo Antônio me contou. Ele super católico, ele e a esposa dele, ajudando na missa de Páscoa. Ajudando a missa de Páscoa rolando. Aí acabou a tarefa da esposa, a esposa sentou junto com o povo todo lá na igreja, e o Antônio ficava no altar lá ajudando o padre. Acabou a missa, o padre falou assim: acabou, vou acabar aqui antes de só dar um recado. Vocês que gostam de fazer caridade e tal, quem pode ajudar uma senhora que está precisando de uma ajuda aqui? É muito importante. Ela não tem onde morar, ela não tem casa, o filho dela tá preso, parece até que tá encrencado, vão matar ele, e ela não tem onde morar, e eu quero saber quem pode dar arrego e adotar essa senhora. O Antônio, né, disse que a esposa dele já sabia que ela é super, super coração, super envolvida. Ele já olhou pra esposa e ficou fazendo assim, ó, do altar. Mas a esposa fez assim, ó. O padre, ninguém, a esposa do Antônio fez. Eu posso, Antônio. Puta, eu tenho 2 filhos, meu Deus. Vou adotar uma velha. Nesse segundo, o padre falou que entra então a senhora. Entraram com uma estátua de Nossa Senhora, uma imagem, levando, e deram para eles de presente. Falaram: parabéns, você acolheu uma senhora que o filho tá preso e vão matar, e ela não tem onde morar. Mas quem tá preso? Aí, agora já colando com uma de terror que não aconteceu na Quaresma, aconteceu no sítio. O cara contava que em determinado sítio, isso é também aquela história que a minha avó falava, que tinha um vaqueiro, mas que ela viu isso. Os primos dela diziam que tinha uma casa num morro perto lá do sítio onde ela morava, que a casa se movia. Isso é meio até que sete além, assim, da época, né? Como se movia? As crianças falavam: tá perto da cerca. Dali uma semana, não, tá longe da cerca. Tá perto do não sei o quê. Nossa. E aí, possível isso. Nem falava pros adultos. Minha avó falava que tinha tio e tia dela que falava: não tem nem casa lá. Que vocês estão falando? Lá perto do córrego, não sei o quê. Não tem nem essa casa aí que vocês estão falando. Mas que um dia as crianças estavam lá: mas hoje a casa tá perto da árvore. Como que pode? Passou um vaqueiro que eles conheciam da cidade lá. Falou: pois eu vou passar a noite naquela casa. Pra ver o que acontece quando a casa se move, né? Minha avó disse que nunca mais foi visto. Foi visto. O cara foi lá, dormiu na casa e deve ter ido pra Sete Além. Tem uma E aí? história. Não, perdão, acabou, pode ter. vamos lá, Acabou. acabou. É que tem uma moça que mandou uma história também, que o pai é biólogo, a mãe pedagoga, e o pai, fascinado pela Austrália, os animais de lá, acabaram comprando uma casa na Austrália. E vira e mexe eles iam para lá. E dessa vez ela foi junto também com o pai e com a mãe. E na estrada, indo para casa deles à noite, deu problema no carro, acho que furou o pneu, alguma coisa assim. Eu tava acabando a gasolina também. Sei que eles pararam, tinha uma casa bem característica, assim, com bambu, bem bonitinha, e na beira da estrada, ali no meio do nada. Mas pararam ali, saiu um casal de senhores: não, a gente vai ajudar, o que vocês estão precisando e tal. Ele falou: bom, acabou, deu problema no carro, não lembro se foi pneu ou o quê. E ela falou: não, vem aqui, vocês ficam aqui dentro, comem, deu café, tudo ali. E amanhã a gente ajeita aí, ajuda com o carro e tal. Dormiram lá, comeram lá. No dia seguinte, o senhor falou: não, vamos comigo. Eles foram de carro. Ele falou: vamos comigo que a gente vai ajeitar o negócio do carro. Aí foi de carro com o senhor. E a mulher ficou. Aí não voltava. Ela pegou a filha, pegou o carro, falou: não, vamos ver onde que eles estão. Não encontraram, voltaram na casa, a casa não existia mais, porque elas andaram, chegaram num posto de gasolina. Eu falei: mas a gente nem tinha passado por um posto, andaram muito mais do que teriam andado até chegar a casa. Sim. Passaram pelo lugar, não havia casa alguma. E o pessoal do posto falou que nunca teve uma casa ali, nesse trecho. Resultado, o pai da família sumiu, a casa não existe. Entraram com busca, polícia e não sei o que, nunca mais apareceu. Foi: meu pai é desaparecido desde então. Clipou no outro universo. Eles investigaram a mãe, investigaram não sei quem lá, tudo, mas sumiu. Uma coisa que é muito vista
era muito reportada em sítio, essas coisas, eram essas luzes que eram vistas, e eles chamavam de boitatá, bolas de fogo. Esferas de fogo, esferas de fogo. Mãe do ouro, né? Também Chamava de mãe do ouro. É uma bola que anda. Né? Eu já vi essa parada aí. Você já Não viu? é? Em Mano? estrada. Então. Quer dizer, eu vi um negócio de fogo e os caras dão essa explicação. Que Porque tem o lance do fogo fato, mas o fogo fato É outra ele coisa. é outra É coisa. diferente. O que era visto no sítio, que minha mãe fala também, era uma Mas ela bola acompanhava? O que ela fazia? no meio dos eucaliptos, no meio, não era acima. Sei. Era uma luz, uma bola de fogo, que eles falavam, mas uma bola luminosa, alaranjada, que flutuava ali no meio dos eucaliptos. Meu avô achou que estava pegando fogo, porque provavelmente iluminava ao redor também essa luz alaranjada. E no dia seguinte ele foi lá olhar para ver se tinha vestígio de alguma coisa queimada e não tinha nada. Mas é muito. Boitatá é isso? O mãe. O boitatá é uma cobra? É uma cobra. Seria uma cobra. Um boi em Tupi-Guarani é cobra. Boi. M-boi mirim. Um boi mirim, na verdade a pronúncia certa, é cobra pequena. Aham. E é uma cobra grande e o rabo dela pega fogo, não é isso? Não, ela inteira, né? De fogo. Ela É inteira uma de cobra fogo? Ou aí alguns falam os olhos de fogo, né? E tem as variações. Mas tem a visão aí da bola de fogo, que daí eu já também começo a pensar se não é alguma coisa, algum tipo de sonda extraterrestre, porque pode ser. não é tão vista. Teve um Olha lá, cara uma uma vez que representação.